Pastor Erinaldo Silva, trazendo uma palavra de Deus para a Igreja do Senhor. Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Eu vou usar essa Bíblia bonita aqui do púlpito. Por favor, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Tem alguém feliz aí ou só eu, irmãos? Capítulo 33, versículo 7. Vou deixar você procurar. Êxodo 33, 7. Depois nós vamos ler Números 27, 2. Eu preciso fazer uma junção aqui de dois textos e você vai entender a mensagem de Deus. Capítulo 33, versículo 7, diz assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda do encontro. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro fora do arraial. Agora vá para Números, capítulo 27. Depois de Levítico, você abre Números, capítulo 27, apenas o versículo 2. Aleluia. Números 27, versículo o 2, diz assim, para a gente ganhar tempo. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de todos os príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Queridos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui pela primeira vez nesta igreja maravilhosa. Eu tinha um sonho de estar aqui e Deus proporcionou essa oportunidade, e eu estendo a minha gratidão ao meu Deus e estendo a gratidão também ao pastor José Carlos pelo carinho de nos receber. Ele esteve conosco pregando lá em Camboriú, na terra das missões, na nossa escola bíblica. Foi a maior escola bíblica dos últimos anos, porque todas as pessoas do sul queriam conhecer o pastor José e ouvi-lo lá na nossa congregação, e foi uma bênção. Foram dias de lágrimas, de ensinamento e de graça de Deus. Deus abençoe o pastor, os demais pastores auxiliar, pastor que me recebeu muito bem, pastor Marinaldo. Como é o nome da cidade? É Baetés? Bahia, né? Ele nos recebeu com todo carinho ali no culto de Santa Ceia, e foi muito bom estar ali. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, companheira de 28 anos, tem sido a minha coluna do ministério. E os demais colegas que conhecemos que estão aqui, o doutor, meu amigo Jefferson. Cadê o Jefferson? Está por aí o Jefferson. Eu disse a ele que ele é o advogado mais jovem da Paraíba. O menino de Deus, ele e a esposa dele são uma bênção do Senhor. Onde a gente passa, a gente vai conhecendo pessoas amáveis que nos abençoam. Queridos, eu quero ser rápido para não tomar o tempo da ceia. Eu quero ser objetivo nas minhas palavras e dizer aos irmãos que esses dois textos que nós lemos aqui nessa noite tem algo bem interessante de Deus para o nosso coração. Moisés recebe um conselho do sogro no capítulo 18 do Êxodo. O sogro de Moisés, chamado Jétro, vem lhe visitar, vem trazer a sua filha que estava com ele e os seus netos. E Moisés recebe com todas as honras, com todo o carinho. E no outro dia, Moisés sai para fazer o seu trabalho ministerial. Qual era o trabalho de Moisés durante o dia? Atender a demanda de problemas das pessoas que ele estava pastoreando no deserto. E o sogro de Moisés dá uma olhada no trabalho do genro, e ele fica observando durante todo o dia o trabalho que Moisés está fazendo. Moisés não estava fazendo nada de errado. Moisés estava exercendo o seu ministério. Ele se assentava em um lugar durante
amanhecer e só voltava para a sua tenda no final da tarde, porque era uma demanda muito grande de problemas para que ele resolvesse. E o seu sogro está observando aquela situação, e quando chega o final do dia, que eles se reúnem mais uma vez na tenda de Moisés, o sogro de Moisés diz para ele: genro, eu preciso lhe dar um conselho. E como diz um provérbio aí, que conselho e café toma quem quer. Para mim são duas coisas excelentes, principalmente se o café fosse açúcar. O sogro de Moisés olhou para ele e disse assim: meu genro, não é bom o que você está fazendo. Agora, irmãos, entendam uma coisa: Jetro não está falando para qualquer um. Jetro está falando para a maior autoridade que Deus tinha levantado, com exceção de Jesus, aqui nessa terra, foi Moisés. O sogro está falando com um homem que, segundo a Bíblia, Deus falava face a face. O próprio Deus disse: se houver profeta ou sonhador entre vocês, eu, o Senhor, em visão ou em sonho, falarei com ele. Agora, com Moisés, eu falo face a face, porque eu faço o que eu quero. Era isso que Deus estava dizendo. E o sogro diz para ele: meu genro, eu preciso lhe dizer que não é bom o que você está fazendo. Moisés não estava pecando, mas Moisés estava se desgastando de forma inconsciente e automaticamente estava desgastando as pessoas, porque ele levava tempo para atender as pessoas. Os problemas precisavam ser resolvidos. Às vezes tem alguém que está perto de nós, que está vendo o perigo que nós não estamos vendo. É por isso que Deus instituiu na igreja pastores, líderes, para coordenar pessoas, para cuidar de pessoas, para livrar do perigo. E graças a Deus que nós que somos pregadores, nós não usamos as nossas ideias, não usamos a nossa imaginação intelectual, mas nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus, que ensina, que direciona. E é por isso que você está aqui. Você não está por causa da placa da Assembleia de Deus, mesmo sendo igual a minha Assembleia no rosto, mas quem faz você estar aqui é a inefável palavra de Deus, a palavra que lhe alimenta, que lhe limpa e que lhe sustenta e faz você caminhar na presença de Deus. Moisés tinha uma qualidade sem precedente. Ele era o homem mais manso que já pisou nesta terra. Mas quando ficava bravo também, ninguém segurava, porque Moisés ficava bravo para defender as verdades de Deus. E quando você está do lado da verdade, pode ficar bravo, porque não tem problema nenhum você defender aquilo que é correto. Eu não estou falando de ignorância, não. Eu estou falando de se posicionar contra o pecado, porque nós somos representantes de Deus nesta geração, e nós, como igreja, não vamos aceitar Satanás fazer o que ele quiser, porque nós temos a autoridade de Deus. E sabem onde está a autoridade de Deus? Está na palavra, e é a palavra que a igreja se utiliza para avançar contra os poderes das trevas. Moisés disse: sogro, o que é que eu estou fazendo errado? Ele disse: você está se desgastando e está desgastando as pessoas. Mas faça o seguinte: escolha dentre vós homens que sejam, em primeiro lugar, temente a Deus. Em segundo lugar, homens que aborreçam a avareza, que não sejam gananciosos pelo dinheiro das pessoas, mas que sejam tementes, que sejam fiéis. E pegue esses homens e divida a carga com eles. Pegue esses homens segundo a capacidade de cada um e delegue a seguinte tarefa: aquele que tiver mais capacidade, coloque ele para tomar conta de um grupo de 1000. Aquele que tiver uma capacidade inferior, coloque ele para fazer a gestão de um grupo de 100. O que tiver uma capacidade inferior, coloque ele para tomar conta de um grupo de 50. Em último lugar, aquele que tem uma capacidade menor, coloque num grupo de 10. Porque não interessa o tamanho do grupo, o interessante é você estar no grupo de Deus, fazendo a obra do Senhor, porque para isso Deus lhe chamou.
Moisés acatou o conselho do sogro, escolheu homens capazes com as qualificações que o sogro lhe aconselhou e os colocou para tomar conta de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Quando amanheceu o dia, pastor José Carlos, que Moisés acordou, já preocupado com a demanda de problemas que ele ia resolver, aí ele se lembrou que tinha instituído homens para lhe ajudar. Sabe o que é que ele fez? Sobrou tempo para ele armar uma tenda fora do arraial, para buscar a Deus no lugar separado, porque as tarefas foram delegadas e aquilo sobrou tempo para ele se relacionar com Deus. Às vezes nós estamos tão atarefados com tantas coisas e deixamos a prioridade, que é andar na presença de Deus e buscar Ele de todo o nosso coração. Às vezes precisamos puxar o freio de mão das tarefas e pegar o freio de mão de buscar a presença de Deus em momentos ações. Moisés constrói essa tenda, e Deus gostou tanto da tenda de Moisés, que no capítulo 33, versículo 8 a seguir até o 11, nós vamos observar o que acontecia de interessante no meio da tenda. Quando Moisés saía da tenda dele, que ia para a tenda do encontro, ele chamou a tenda do encontro, porque quando ele chegava na tenda, Deus descia na tenda para falar com Moisés. E tem uma coisa interessante, o texto que fizemos leitura nos diz que quem tinha uma causa grande, que o grupo de 10, o grupo de 50, o grupo de 100, o grupo de 1000 não podia resolver, levava para Moisés aquilo que os grupos auxiliares não podiam resolver. E quando foi um dia, aparece na tenda de Moisés 5 moças órfãos. Essas meninas, a história dela está no capítulo 27 de Números, nos versículos do 1 até o 11 aproximadamente. Essas meninas eram filhas de um homem chamado Zelofiade. Zelofiade descendeu da tribo de José, o governador do Egito. E quando Zelofiade casa e a esposa engravida, a sua primeira gestação, o sonho daquele homem, como um bom judeu, era que aquela gravidez da esposa gerasse um filho varão, para que ele colocasse o nome dele, para que o nome de Zelofiade perpetuasse de geração em geração. Mas quando chega o dia em que a mulher entra em trabalho de parto, ela vai para a tenda das parteiras, os homens não podiam entrar. Só havia 2 maneiras de saber a sexualidade de uma criança: quando nascia ou quando Deus revelava, porque tem algumas pessoas que Deus revelou que ia ser um varão e Deus mandou colocar o nome, porque era uma decisão direta do céu. E quando as parteiras chamam Zelofiade para ver a criança, elas dizem para ele: Zelofiade é uma menina. Ele ficou frustrado. Irmãos, isso acontece com a gente. Nós queremos às vezes as coisas do jeito da gente. Nós projetamos, até oramos, jejuamos, até buscamos a Deus com mais intensidade para alguma coisa acontecer, e não acontece. Sabe por quê? Porque quem está no controle é Ele. É Ele quem está no controle. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, porque Ele vê lá na frente. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Zelofiade ficou desgostoso com Deus, ficou até com raiva de ter nascido uma menina. Mas depois a raiva passou, o desgosto passou. Ele olhou para a esposa e disse: amor, vamos colocar o nome dessa menina Macla. Por quê? Porque essa menina tem um jeito de quem vai confiar em Jeová. Vamos colocar o nome dela de Macla, que significa aquela que tem confiança. Ela vai ter confiança no Deus que nos tirou da terra do Egito. Quando nascer o próximo filho, a gente escolhe um nome para ele, e eu coloco o meu nome nessa criança. O tempo passou, a mulher voltou a engravidar. Para resumir, dar uma adiantada aqui na mensagem: segunda gravidez, tenda das parteiras. A parteira chama Zelofiade e diz: nasce uma outra menina, Zelofiade. Zelofiade ficou desgostoso uma segunda vez,
mas não tem mágoa que a presença de Deus não tire, não tem desgosto que a presença de Deus não arranque, não tem raiva que a presença de Deus não tire do coração de quem está na presença de Deus. A esposa disse: então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome dela de Noa, que significa aquela que não se detém. Vamos colocar nomes proféticos nas nossas filhas. O tempo passou, a esposa engravidou a terceira vez. Repete-se da mesma forma, as parteiras chamam. E quando Zelofehade chega perto da tenda das parteiras, já chegou meio desconfiado que era uma menina. A parteira diz: Zelofehade não vai precisar nem entrar, já vou dizer daqui, é mais uma menina, está se formando um ciclo de oração na sua casa. Ele olha para a esposa e diz para ela: então vamos colocar o nome dela de Ogla, que significa essa não terá os pés amarrados. Ele tem uma filha chamada Macla, que tem confiança, tem Noa, que ninguém vai deter, e tem Ogla, que ninguém vai amarrar os seus pés, vai andar na direção do Deus da Bíblia. O tempo passa, a esposa entra na sua quarta gestação, chega o dia do parto, ela vai para a tenda da parteira. Zelofehade já tinha bebido uns goles de vinho, como um bom judeu que gostava de vinho. Eu estou falando aqui da cultura judaica, hoje não. Inclusive teve um cidadão de um grupo que eu faço parte, que disse que o crente pode beber um vinhozinho de forma social. Aí eu mostrei para ele Isaías 5, que a Bíblia diz que ai de quem se levanta pela manhã e bebe vinho e dá ao seu companheiro. Oh, irmãos, a ressaca do vinho é pior do que de cerveja e de outras bebidas. Eu digo com conhecimento, porque há quase 40 anos atrás eu andava nessa vida. Irmãos, eu vou dizer sem medo de errar: vinho ou qualquer tipo de bebida não combina com crente, não combina com salvo. Mas a igreja A aceita na A e na B, mas você faz parte de um grupo diferente, que não se alegra com vinho ou bebida forte, mas com a graça do Deus dos exércitos de Israel. Aleluia! Quantos libertos de vinho nós temos aqui? Quarta gestação, nasce a quarta criança. Zelofehade já está até se acostumando com as meninas. E ele diz para a esposa: nós vamos colocar um nome diferente, porque essa menina tem um nome diferente. Vamos colocar o nome de Milca, que significa aquela que tem autoridade. O ciclo de oração está quase formado. Uma que tinha autoridade, uma que tinha confiança, a outra que ninguém deteria, a outra que ninguém amarraria os seus pés. E de repente a esposa ficou grávida pela quinta vez. Parece manhinha, lá em casa foi 14. E minha avó 27, viu? As mulheres hoje, quando tem 2, já não quer mais não, mas naquela época era bênção do céu. Quinta gestação, Zelofehade já chega para as parteiras dizendo: que jeito é a menina? Porque chega uma hora, pastor José Carlos, que nós nos acostumamos do jeito de Deus trabalhar. Chega uma hora, meu irmão, que a gente diz: Deus, faça do seu jeito, faça do jeito do céu, faça do jeito que o Senhor quiser, porque quem é o barro aqui sou eu. Enquanto nós quisermos impedir Deus de trabalhar do jeito dele, nós vamos pagar preço. Mas quando a gente deixa ele trabalhar, a carga fica mais leve. A parteira disse: Zelofehade, agora eu preciso ter uma conversa mais intensa com você. A esposa estava em silêncio, calada, aquela sensação que alguma coisa estranha estava acontecendo na tenda. A parteira disse: Zelofehade, eu preciso dizer uma coisa para você. Você está preparado para notícia ruim? Ninguém nunca está. A parteira disse: é o seguinte, a sua esposa não pode mais engravidar. Irmãos, eu estou falando aqui de um judeu que tinha uma cultura do seu próprio nome perpetuado de geração em geração. Isso era cultural e para eles era algo profético. Quando ele escuta isso daquela mulher, não dá para descrever aqui. Eu não vou dizer o que a Bíblia não está dizendo, o que passou na cabeça desse homem, mas eu posso dizer a vocês e garantir, segundo a Bíblia, que não foi nada boa a conversa dele com a parteira. Por quê? Porque sonhos foram frustrados.
A ideia de ter o seu nome perpetuado de geração em geração foram frustrados. E ele aceita o trabalhar de Deus, porque chega a hora que a gente decide aceitar para a eternidade, e a esposa dele. As meninas estão se aproximando da terra prometida, mas elas têm um problema gravíssimo que elas estão enfrentando. Sabe qual é o problema? Segundo a lei de Deus, mulheres não podiam ter parte na herança dos pais. A herança que pertencia ao pai deveria repassar para um varão. Era algo que aparentemente parecia machismo, mas é o que a lei dizia na época, e a lei precisava ser obedecida. Irmão, tem coisa que parece que foi até os homens que criaram, mas se é para o bem-estar da comunidade, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu sempre tive uma coisa comigo, meus pastores que eu congrego, meu pastor Zilmar lá em Camboriú, e os demais pastores que já andei auxiliando, eu sempre tive essa coisa comigo. Se a igreja tem normas dessa natureza, eu vou obedecer, porque eu não vou arrumar problema com ninguém, e eu vou ter paz na minha congregação. Porque tem gente que gosta de conteúdo. Eu já fui pastor de igreja, já presidei, e às vezes, irmãs, desculpa a minha sinceridade, às vezes até para escolher o uniforme das irmãs, umas queriam azul, outras queriam preta, outras queriam verde. Eu dizia, pronto, a cor vai ser essa, eu vou escolher e pronto. Acabava todo o problema. Algumas ficavam com raiva, depois Deus derramava azeite. Daqui a pouco, meu pastor, que roupa linda. O obreiro às vezes precisa ser mais forte do que ele imagina. As meninas estão vivendo um dilema. Vão entrar na terra prometida, mas o futuro delas está comprometido. Essas meninas, elas têm duas opções. Eu quero que você ouça bem isso aqui, que você é salvo. Primeira opção, elas poderiam deixar a vida seguir o seu curso e transcorrer na maior normalidade. Ou segundo, elas tomavam atitude. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque você conhece o caminho do céu. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que Deus vê lágrimas e ouve oração. Nós temos responsabilidade, às vezes, até com o nosso futuro, porque tem coisas que surgem no nosso caminho, que Deus só resolve quando nós agimos. As meninas fizeram uma reunião, aquela que tinha confiança, chamada Macla, disse para as meninas mais novas: gente, a causa não está perdida, nós vamos na tenda de Moisés falar com o Deus de Moisés. Elas sabiam a história da tenda do encontro, que Deus já tinha resolvido muitas coisas. E tem mais, elas foram pedir conselho com algumas pessoas. As pessoas disseram: não vão perder tempo falando com Moisés, porque está escrito que vocês não podem ter direito à herança. Irmãos, tem dois grupos de pessoas perto da gente. Eu já estou caminhando para o final. Existem os pessimistas. Diga para o pessimista assim: vou abrir uma pizzaria em João Pessoa. Sabe o que é que ele vai dizer? Abra não, que já tem 200. Agora diga para o otimista a mesma coisa: estou querendo abrir uma pizzaria, mas não é no centro, é meio longe. Opa, já fez um Instagram para a pizzaria? Quando é que vai ser a inauguração? Eu vou ser seu primeiro cliente. O otimista é uma bênção de Deus. O otimista é capaz de repreender você quando você errar, mas é capaz de defender você quando alguém está falando mal de você. Porque o otimista tem graça, tem equilíbrio, anda na direção de Deus. As 5 meninas foram falar com Moisés. Só que a Bíblia diz no capítulo 26, eu não vou ler para não gastar o tempo, de Êxodo, de Números, desculpe, 26 de Número, capítulo do 26, do versículo 1 ao 7, conta detalhada a história das meninas, para elas falarem com Moisés. Não era só chegar lá e Moisés já estaria esperando elas, lá na tenda. Só ia lá quem tinha uma causa grande. Mas elas precisavam passar primeiro por 12 príncipes que representavam as 12 tribos de Israel. Se os 12 príncipes não conseguissem resolver os problemas delas, porque os de 10, os de 50, os de 100, os de 1000 não tinham resolvido,
Elas iam para os 12 príncipes. Os príncipes não conseguiram. Agora elas iam falar com os 70. Lembra aqueles 70 homens que Moisés colocou as mãos? Eles receberam do próprio Espírito que estava sobre Moisés. Tinham que passar pela avaliação dos 70. Se os 70 não resolvessem, aí iam falar com o sumo sacerdote. E quando elas foram, Deus já tinha recolhido Arão para a eternidade. O sumo sacerdote era Eliezer, filho de Arão. O grupo de 12 ouviu as meninas e disseram: a gente não tem resposta para vocês não. Vou passar para o grupo de 70. Tem hora que a vida faz isso, vai jogando de um para o outro. Mas você vai chegar no lugar certo. Elas chegaram, passaram pelos 12, não resolveram. Os 70 ouviram aquelas meninas e conversaram entre si e disseram: vamos mandar vocês para o sumo sacerdote, porque ele intercede diante de Deus, ele vai poder fazer algumas coisas. Quando as meninas chegaram e conversaram com Eleazar, contaram a história, ele disse assim: olha, eu não consigo resolver a causa de vocês. Eu vou perguntar se Moisés pode atender. Por mais ocupado que Moisés era, mas sobrou tempo para atender as meninas. Ele mandou as meninas irem para a porta da tenda e ele abriu uma exceção para conversar com elas. Deu aquelas meninas um gabinete pastoral no deserto, em frente à tenda. E as meninas, agora olha só o que é que as meninas disseram. Elas disseram, se elas fossem nordestinas, elas tinham dito assim para Moisés: Moisés, Painho era crente. Painho era crente de verdade. Elas disseram assim: Moisés, o nosso pai morreu no seu próprio pecado no deserto. Ele não morreu rebeliado como morreram Corá, Datã e Abirão. Sabe quem é que dá testemunho da nossa fé e fidelidade a Deus? É quem mora dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto. Ser crente onde o povo não conhece é fácil demais. Agora eu quero mostrar que Deus está na sua vida, dentro da casa, para a vizinhança e para as pessoas que convivem no seu dia a dia com você. Moisés disse para as meninas: me conta um problema com detalhes. Eu não estou falando aqui de um obreiro auxiliar que está começando. Estou falando de um Moisés que tinha 40 anos de experiência pastoral. E quem trabalha com pessoas, com aconselhamento, a gente sabe muito bem. Eu sei que eu recebi pessoas, quando eu pastoreava a igreja, passei 20 anos, às vezes ia alguém no gabinete para atender, às vezes com a esposa. Você está ouvindo aquela pessoa e você está criando uma resposta, porque tem gente que quer uma resposta na hora. E quantas vezes a gente dava uma resposta somente para cumprir a agenda do gabinete, mas não era uma resposta satisfatória, porque tem coisa que a gente não pode fazer, só quem pode fazer é o céu. Quando Moisés ouviu as meninas, só para vocês terem uma ideia, essa foi a última causa que Moisés julgou. Depois Deus vai levar ele para a eternidade. Moisés ouviu as meninas, fez uma avaliação de 40 anos de experiência pastoral e disse para si mesmo, ele falou com ele mesmo: eu não tenho uma resposta adequada para essas meninas. Quem pode fazer alguma coisa por elas é o dono do céu. Moisés disse para as meninas: fiquem na porta da tenda, que eu vou entrar na tenda e Deus vai falar comigo. O que Deus me disser, eu transmito para vocês. É aquela fase da vida que você está a mil esperando uma resposta. Você está com os batimentos cardíacos acelerados, você está cheio de incerteza. Mas eu vim aqui nessa tribuna de João Pessoa dizer para você que o Deus que lhe chamou para a salvação é o Deus das incertezas. O Deus que lhe batizou com o Espírito Santo, que lhe chamou para a obra, é o Deus que tem responsabilidade com você. Você não é obra do acaso, você é um projeto de Deus. Moisés entra na tenda. A Bíblia diz que Deus falou assim para Moisés: as filhas de Zelofeade estão sendo sinceras. Aleluia. Nada move mais a mão de Deus do que sinceridade de coração.
Às vezes nós temos que falar mal de nós mesmos para Deus. Como assim, pastor? Daniel estava orando no capítulo 9, quando ele descobriu que era o ano de Israel sair do cativeiro. Ele começou a falar mal dele e da nação de Israel. Ele disse: Deus, eu pequei. Nossos reis pecaram. Nossos pais pecaram. E Senhor, eu também pequei. E eu não estou falando de qualquer um, estou falando do profeta Daniel, que Deus deu testemunho dele e disse assim: ainda que Daniel e Jó e Ezequiel pedir, eu não ouvirei por esse povo. Tinha crédito no céu. Mas tem momento, meu irmão, que quando a humildade fala mais alto do que qualquer coisa, os céus de Deus se abrem. Moisés recebeu a ordem de Deus da seguinte maneira. Deus disse: Moisés, elas estão sendo sinceras, elas estão falando o que é reto, o que elas disseram do pai dela é verdade. O pai morreu no próprio pecado. O pai não era um rebeliado, era um homem que tinha testemunho dentro de casa. Moisés só tem uma situação. Moisés, o que elas estão dizendo é verdadeiro. Elas não podem ter direito à herança. Só que eu sou aquele que posso todas as coisas. Eu quero que você saia lá fora da tenda e diga para essas meninas que eu sou o Senhor que tirei os pais dela da terra do Egito. Eu sou o Senhor que vou introduzir elas na terra prometida. E eu vou estabelecer uma lei a partir de hoje que vai perpetuar de geração em geração. A família que não tiver varão, a varoa vai ter direito à herança. Levanta a mão se você acredita que o dono do céu está pelejando por você. Há pessoas aqui de que Deus está entrando nesta peleja. Eu vou pedir permissão, pastor, para você ficar de pé 1 minuto para eu orar por você. Alemandagaço. Há uma presença do dono do céu neste lugar. Há uma presença do Deus que traz à existência aquilo que não existe. Pede porque o céu está aberto nessa casa. Pede porque Deus está neste lugar. Eu não estou vendo nenhum anjo voando aqui dentro da igreja, não estou vendo nenhuma bola de fogo, mas estou sentindo a presença do Deus do céu que está nessa casa. Aquele que sonda o seu pensamento está neste ambiente. Aquele que sabe das suas dores está neste lugar. Deus conhece os 206 ossos que você tem no corpo. E Jesus é maior do que a artrite, a osteoporose, a artrose. Deus vai tocar no seu joelho, na coluna. Deus vai tocar no seu corpo. Tem milagre de saúde aqui nessa casa. Não é porque eu estou aqui, é porque Deus está neste lugar. Aleluia. Eu conheço essa presença. Eu conheço essa presença daquele que batiza com o Espírito Santo. Eu conheço a presença deste Deus que abre os céus na terra. Xalamandaragasurimi calabahai. Ele me disse o candebra sodirimi candai. Aleluia. Aleluia. Deus dos exércitos de Israel, Deus, responda o clamor da tua serva nesta noite. Deus, responda o clamor do teu servo nesta noite. Eu acredito na tua resposta para a vida de crente aqui nesse lugar. Eu acredito que tem obreiros nesta tribuna, que o Senhor está trazendo resposta do céu aqui nesta noite.